O ano passado eu tive o privilégio de ser convidado para pregar em São Luís, na igreja de um amado irmão, pastor, que eu nem conhecia direito, mas ao chegar lá fui surpreendido não só pelo carinho, a forma de adorar daquela igreja, chamada Casa do Senhor. Tem um lugar, assim, um nome melhor, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então eu tive a oportunidade de ministrar ali naquela comunidade. Mas mais do que isso, eu fui muito ministrado pela vida do pastor, sua esposa, seus filhos. E nós o convidamos para trazer uma palavra à nossa liderança, dado a sua experiência. Eu não sei se eu chamo ele de cardeal, bispo, porque ele já foi bispo, né? Eu sou bispo, mas é de nascença. Aliás, nascença não, né? Meu pai é que batizou com o nome de bispo logo no começo. Então, eu não tenho nada de bispo. Mas ele já foi bispo, pastor, grande líder. Mas é um engenheiro civil de vida muito simples, com muito conhecimento da palavra de Deus, como um autodidata. Nunca passou pelas escolas acadêmicas, mas abençoou muito a vida da gente com a simplicidade e a profundidade em que ele lida com a palavra de Deus. Acima de tudo, a vida, a família, a igreja, a integridade. Então eu queria convidar aqui o pastor Tomás para estar com a gente, nosso amigo. Seu filho que está aqui com a gente, Rafael, bem-vindo, viu? Está estudando aqui em Fortaleza, não é isso? Então o pai Coruja, procurou um jeitinho de ver o filho e convidá-lo para estar com a gente. Grande prazer. Tomás, Deus te abençoe. Valeu. Obrigado, gente. Bom final de tarde para vocês, começo de noite. Graça e a paz de Jesus com a sua vida. Amém? Eu também fui, de fato, eu já falei isso algumas vezes, desde ontem, eu já aprendi muito com a Batista Central, porque eu sou curioso, né? Como eu não sou teólogo, eu tenho que ser curioso, né? Tem que ser pelo menos curioso, né? Então, na minha curiosidade, eu já aprendi com muitas pessoas e já tinha ouvido muito o Armando nos EPLs, na internet da vida. Eu só convidei ele porque eu tinha ouvido ele antes, né? Senão eu não convidava. Mas eu ouvi, tinha coisa boa e disse... Então eu vou levá-lo, e foi muito especial para nós também lá em São Luís. E aqui, eu quero ressaltar uma coisa que eu já falei algumas vezes, inclusive para o Armando, que eu quero parabenizar os líderes dessa igreja, porque passarem, como foi ontem, de 2 da tarde a 8 da noite, sentado, ouvindo e falando coisas a respeito do reino de Deus, da parte que concerne essa igreja, só pode ser um compromisso razoável com Deus, de verdade. Então, vocês estão de parabéns e foi um aprendizado grande. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10. O Armando falou que eu sou engenheiro de verdade, só que agora a minha engenharia é outra, né? Eu já deixei a engenharia há algum tempo. Estou fazendo a engenharia da igreja. Capítulo 10 de Lucas. Obrigado, Jesus, porque o Senhor permite que estejamos aqui. E eu sei que esse lugar, ele se torna um templo. Não porque ele é chamado de igreja, é porque tem gente que é templo do Senhor. E enquanto as pessoas que são templos estão nesse lugar, esse lugar é um templo. E agora, nesse momento, ele é o grande templo, cuja presença habita em todas as pessoas, e habita, portanto, neste lugar. E nós te agradecemos esse privilégio imenso, de poder nos reunir em torno de Jesus e por causa de Jesus. E o que nós queremos é que o Espírito de Jesus nos conduza nessa ministração, de forma que haja não sabedoria humana, mas que haja sabedoria do Espírito de Deus. De forma que cada pessoa, a mim mesmo e todos, saiamos daqui ministrados,
mas sobretudo com algumas perguntas na mente. Como viverei de agora em diante ao ter aprendido isso? Como conduzirei a minha vida depois de ter aprendido isso? E essa palavra se torne prática, viver, para cada um de nós. É o que eu te peço no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Capítulo 10, a partir do verso 25, diz assim: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o próximo como a si mesmo. E disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo na mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou por outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde encontrava um homem, e quando o viu, teve piedade dele, e aproximou-se, e enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo, e depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, deu 2 denários ao próximo e lhe disse, ao hospedeiro, e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. E eu quero pensar nesse texto, mesmo sabendo que pode ser uma grande repetição de muitas coisas que vocês já ouviram. Por outro lado, pode trazer uma percepção um pouquinho diferente do que seja essa chamada parábola do samaritano. A pergunta do homem, ou do perito da lei, é, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E é interessante que essa pergunta tem tudo a ver com a parábola. Às vezes nós isolamos os textos da Bíblia e aí nós incorremos em erros grandes. Nós, inclusive, construímos heresias quando nós sacamos determinados textos da Bíblia e o isolamos. E aqui essa pergunta tem a ver com a parábola. Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E esse homem é o mestre da lei e me traz uma ideia que quase sempre, para não errar, eu digo quase sempre, os profissionais da religião, os intelectuais da Bíblia, eles buscam uma relação com Deus de troca. O que farei? O que eu posso fazer? O que eu posso estudar? O que eu posso realizar para que eu tenha essa vida eterna? Porque quando nós nos tornamos religiosos, isso acontece dentro de nós. Nós estamos sempre tentando fazer uma barganhazinha com Deus, trocando algo. Eu te dou, então você me dá. E aqui ele estava querendo algo sério, vida eterna. O que eu tenho que fazer para herdar vida eterna? Então Jesus disse, tudo bem, você é mestre da lei. Então, o que a lei fala? Como é que a lei fala sobre isso?
Ele disse, olha, o que está escrito? Ele diz, olha, está escrito o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e ame ao próximo como a ti mesmo. E Jesus disse, então, você sabe? Então faça. A pergunta é, você sabe? Então faça. Sabe, há uma diferença entre saber e fazer, muito grande. Sabemos muito, fazemos pouco. Há uma diferença entre ver o erro e acertar. Eu penso que ver o erro é relativamente fácil, mais difícil é acertar. Às vezes nós criticamos tantas igrejas com seus erros e merece crítica de verdade, no entanto, fazemos certo? Fazemos certo? Porque a questão é, se eles estão fazendo errado, mas eu preciso fazer certo, porque quem sabe faz, né? Quem sabe faz a hora, né? Faz. Vai lá e faz. É isso que Jesus diz aqui. Então você sabe, então faça isso e viverá. Então esse homem, parece que ele ficou meio abalado com a argumentação de Jesus, então ele quer questionar Jesus sobre quem é o meu próximo. Me parece que ele já admite que ele ama a Deus, porque o texto diz, ame a Deus e ame o próximo. Ele não pergunta como eu posso amar a Deus, porque aí me parece, na minha percepção, né, de que ele estava dizendo, olha, essa primeira parte eu já faço, amar a Deus, eu já faço. Agora eu só quero saber quem é o meu próximo. E aqui ele também traz uma outra coisa que está implícita, é que ele queria circunscrever o seu próximo. Ele queria que o próximo dele fosse identificado e não uma pessoa qualquer na história da vida. Talvez ele quisesse dizer, olha, o meu próximo seja somente os judeus, e para nós o meu próximo seja apenas aqueles que se reúnem comigo na minha igreja, e para alguns aqueles que são crentes, ou chamados evangélicos, e aqueles que estão fora, não tem nada a ver comigo, eu não tenho que amá-los, eu não tenho um compromisso com eles. Me parece que é isso. Jesus, quem é meu próximo? Quem é que eu devo amar? Circunscreve, pontua, identifica, o GPS humano identifica aquele ali. Aí Jesus, tu quer saber quem é o teu próximo? Então deixa eu te contar uma história. Aí ele vai contar a história, que é a chamada parábola do samaritano. E ele conta a história de um homem que numa estrada qualquer da vida, e ele foi assaltado e foi dado como morto, e passa um pastor. Passa o pastor, né? Sacerdote. E ele ia para o culto, lá na tenda, ou na casa do Senhor. E ele ia para o culto, e ele olhou aquele homem. Ele olhou assim, o culto começa na hora, eu vi o cronômetro. Ele disse, não posso chegar atrasado. Se eu chegar atrasado, o Armando vai me chamar a atenção, e eu tenho que sair correndo, porque o que é mais importante é a programação, cumprir o horário, chegar na hora, estar ali atento às necessidades dos meus clientes. Você entende? Esse é o teólogo, o pastor. Mas aquele homem jogado, precisando de ajuda, ele passa de largo e vai embora. E passa o ministro de louvor. E ele correndo, olha aquele homem jogado no chão e diz, não, eu estou com um horário curtíssimo. A turma está esperando, eu tenho que afinar minha guitarra e afinar minha bateria, seja lá o que for, e eu tenho que ver as coisas, porque esse homem não é muito importante, o importante é o meu programa. Estão dando para entender onde eu vou chegar, né? Já vocês são inteligentes, né? Importante é o meu programa, importante é a minha religiãozinha, importante é meu ritual. É mais importante do que aquele homem. A pergunta era, quem é o meu próximo? Jesus está tentando ensinar alguma coisa para ele sobre a quem deve amar. Então o pastor passou, o sacerdote, não deu importância. O levita passou, não deu importância. E passa um
não crente, desviado. Desviado, passou, ele doidão da vida, mas ele olha para aquele cara e ele tem um olhar diferente, que o pastor não teve, que o levita, adorador não teve, mas aquele desviado, o ímpio, o não evangélico, tá bom? Não membro da igreja, e ele passou e teve um olhar diferente, a ponto de tomá-lo, untar as suas feridas, a ponto de colocar no seu próprio animal, e levar para uma hospedaria, pagar a conta, e dizer assim, se tiver alguma coisa outra para pagar, eu vou voltar e pago. E aqui tem algumas lições extremamente sérias, que eu e você precisamos aprender. A primeira delas tem a ver com quem conhece a verdade sobre o amor ao próximo, nem sempre é gente da religião, nem sempre é gente da igreja, nem sempre é gente que está envolvido com os rituais da igreja, e isso é uma coisa horrível, para nós que fomos chamados para amar uns aos outros. Nem sempre os profissionais da religião, ou os chamados crentes, são aqueles que sabem ter um olhar para as necessidades uns dos outros, e fora do seu guetozinho, e fora do seu circuito, fora do seu círculo. A vida com Jesus não é uma religião. A religião Constantino criou. Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus trouxe um modo de vida. Um modo de vida, um jeito de viver. Um jeito de viver no meio das pessoas. É por isso que ele disse, vocês são luz da terra, do mundo. Vocês são sal da terra, do mundo. Vocês têm que estar inseridos e neles vocês têm que mostrar que vivem de forma diferente. Nem sempre os chamados evangélicos, eles são aqueles que olham, têm um olhar de misericórdia para aqueles que estão na estrada da vida precisando de ajuda. Segunda lição importante é que quem passou de largo tem um título: sacerdote, teólogo, pastor, bispo, e alguns já são paipóstolos, patriarcas. Eles vão chegar arcanjo, e quando eles quiserem subir, eles vão cair de vez, aí vira demônio, né? Quem quer ser Deus, vira diabo. Não foi assim que aconteceu? Quem quer ser Deus, vira diabo. Então, segunda lição importante, quando você não é uma função que anda na rua, você é uma pessoa. Toda vez que você é uma função, é um cargo que anda na rua, você não percebe as dores dos seres humanos. Foi por isso que o pastor passou de largo. O que era mais importante? Cumprir a programação. Por isso que o ministro de louvor passou de lado, porque mais importante era a sua programação. Porque eles eram o quê? Eles não eram gente, eles eram uma função que andava. Sou bispo. Eu já fui essa coisa, eu desencarnei. Eu fiz um processo de descarrego evangélico e tirei esse negócio. É verdade. Porque você andava, e eu disse hoje de manhã, que foi ontem, que um dos prejuízos muito grandes da minha vida, em ter passado por isso, foi que eu perdi meu nome. Eu deixei de ser Tomás para ser o bispo. O bispo está aí, quero falar com o bispo, e não era uma pessoa, era uma função. Era uma função que andava. A gente andava e as pessoas iam abrindo, parecia o mar vermelho, abrindo. Não precisava dizer nada, todo mundo, uau. Era aquela coisa fantástica, né? Era de verdade, eu não estou exagerando nada, era exatamente assim. Mas quando nós somos uma função, isso é tão importante, isso cega você de tal forma que você não percebe as dores da vida, e são muitas. São muitas. Eles passaram de largo. Gente, na vida, presta atenção nisso aqui,
Ainda que você não entenda completamente, mas preste atenção, na vida, ou nós somos vítimas, ou nós somos próximos em um momento ou outro. Deu para sacar? Na vida, nós somos assim, um dia você é a vítima, no outro dia você pode ser o próximo. E a gente precisa só identificar o que somos nesse momento, só isso. Porque quando eu sou esse título andante, aí eu não consigo ver as dores. Eu vi uma piada na internet interessante, acho que você já deve ter ouvido. É que chegou um político, não sei se tem um político aqui, me perdoe, fique calma. Não foi você, foi outro. Um outro aí chegou no balcão da companhia aérea, e ele apressado queria voar, ele queria entrar no avião, e disse, me atenda, e a moça disse, olha, a fila está grande aí. Falou, não, mas eu tenho prioridade. Não, mas você tem que entrar na fila. Você não sabe quem eu sou? Ela disse, um momentinho, por favor, anuncia no alto-falante que tem uma pessoa que não sabe quem ele é. Por favor, alguém precisa ajudá-lo. Porque ele era o quê? Uma função. E ele achava, por causa daquela função, ele era mais importante do que qualquer um. Ele tinha que passar na frente. E infelizmente nós somos assim. Eu sou crente, eu não me misturo com o pecador. Mas Jesus, eu acho que Jesus não era crente, Jesus não era evangélico, Jesus não era católico, Jesus era Deus no meio das pessoas. E ele se misturava com os pecadores. Ele comia com eles, andava com eles, abraçava-os. Jesus era duro, era com a religião instituída, mas com os pecadores ele era amoroso, porque ele disse, eu vim para alcançar os doentes e não os sadios. Então, quando você se torna uma função, um título, você não percebe as dores da vida, você não consegue identificar o outro com necessidade, você não consegue ser o próximo, porque essa ideia de próximo é equivocada. Na maioria das pessoas pensam que eu vou amar o meu próximo, o que está perto. Não, eu sou o próximo de quem precisa. A pergunta de Jesus é clara, quem foi o próximo? Foi aquele que ajudou. Então eu tenho que me tornar próximo, porque na vida nós somos ou próximo de alguém, ou em determinados momentos, vítimas. A vida é assim. Eu não sei se a de vocês é assim, mas a minha é. Mas eu penso, se você não for um ET, você não for anjo, se você for gente, é essa a experiência de qualquer um. Terceira coisa importante, é que esse samaritano, que não tinha lei, ele não tinha conhecimento que o teólogo, que o pastor, que o sacerdote, que o levita, que o ministro de adoração tinha, mas ele tinha uma consciência de amor ao próximo muitas vezes maior, e que o Evangelho precisa agregar isso em mim e você, uma consciência de amor, e não uma consciência que eu sou membro de uma agremiação. Eu fui alcançado por Jesus para que a minha vida aprenda a amar o outro, e esse é o grande sinal, amor. Eu falei hoje pela manhã e fiz uma pergunta simples, qual vai ser a medida do julgamento de Jesus? Aí alguns acham que é frequência aos cultos. Alguém acha que é frequência? Se eu fui fiel no dízimo todos os dias, fulano foi fiel, então este fiel, vinde benditos do meu Pai. Será que é isso? Não. Jesus vai reunir as multidões, determinado dia da história, e ele vai dizer para um grupo, e diz assim, eu tive fome, e você me deu de comer. Eu tive sede, e você me deu de beber. Eu estava nu, e você me vestiu. Eu estava preso, e você me visitou. E ficaremos, e eu espero que possamos dizer, ficaremos atordoados, e diremos assim, mas Jesus, nunca te vi nu, Jesus. Nunca te vi com sede, nunca te vi preso.
Quando é que eu fiz isso? Ele disse: quando fizeste a um desses pequeninos. E os pequeninos necessariamente não são crianças, é qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer situação. Quando fizeste a algum deles, fizeste a mim. Portanto, vinde bendito do meu Pai para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Passa para o outro grupo, né? Que não é este aqui, eu falei isso, a mesma coisa de manhã, não é este, mas ele diz para o outro grupo assim: eu tive fome, e vocês não me deram de beber, ou de comer. Eu tive sede, vocês não me deram uma garrafinha de água. Eu estava nu e você não me vestiu. Eu estive preso, você não me visitou. E alguém vai dizer assim: mas Jesus, como? Se eu tivesse visto que o Senhor precisava de tudo isso, com certeza eu estaria lá com o seu, a garrafinha de água, sua roupa nova, e eu teria te visitado na prisão. Você não passaria fome, porque eu te daria. Quando eu te vi, ele disse: quando deixaste de fazer a este abandonado no meio da estrada, jogado na rua, deixaste de fazer a mim. Portanto, afastai-vos de mim, malditos, por um fogo eterno. Você percebeu que a medida do julgamento é amor? Amor. E que ganhou a consciência do Evangelho, ama. Que não tenta circunscrever o seu próximo, não tenta dizer que o seu próximo é o do PG, não é próximo de proximidade, não é próximo que você consegue ver, é o problema que está diante de você, então você se torna para ele alguém próximo para ajudá-lo. E esse homem aqui, que Jesus de alguma forma marca, ressalta, ele é chamado de samaritano, e nós podíamos chamar de alguém que não frequenta as nossas reuniões, mas que ganhou uma consciência muito maior do que muitas vezes os chamados crentes. Eu admiro esse homem por causa de uma outra fator, outra atitude dele, é que ele juntou aquela pessoa, untou as suas feridas, pôs no seu animal e levou lá para a hospedaria e pagou a conta. Aí eu fico assim: onde estão esses crentes de hoje? Que faz o bem às suas próprias custas. Ele paga para fazer o bem. E diz: se tiver mais coisa para pagar, eu estou pronto a pagar. Ele faz o bem sem buscar um bem para ele, sem buscar um lucro. A igreja de Jesus está cheia de gente que busca lucro. Eu prego para você me pagar, eu canto para você me pagar, eu só vou se me der alguma coisa. É uma troca, é um sistema de troca. Eu oro e para você ser curado, você tem que dar uma oferta. É a barganha que a gente imagina que Deus faz, que Deus se submete a essa loucura. Enquanto esse homem, sem conhecimento da lei, mas com uma consciência do Evangelho ou do amor de Deus muito maior, ele vai e empenha os seus próprios recursos, ele faz as suas próprias custas, e Jesus mostra claramente que o próximo, você precisa ser próximo de qualquer um que precise de você, porque isto é alguém que tem a consciência do Evangelho no coração. Mas lembre que a pergunta é: o que farei para herdar a vida eterna? O que farei para herdar a vida eterna? E ele mesmo respondeu: ame o Senhor seu Deus e ao seu próximo como a si mesmo. Pergunta para vocês: como amamos a Deus? Como amamos a Deus? De que jeito? Servindo na igreja? Eu amo a Deus. Eu penso que é muito pouco, sinceramente. Como amamos a Deus? Eu não consigo dar um abraço em Deus. Você já deu algum abraço em Deus? Alguém já deu? Como? Ele é Espírito, a gente não abraça a Deus, a gente abraça o outro. Só tem um jeito, na minha percepção não teológica,
de amar a Deus é amando o outro. Só tem esse jeito. Porque é muito fácil você levantar a mão, Deus, eu te amo, e chora, e lágrimas e tal. Aí Jesus diz, você sabe? Então vá e faça. Porque amar a Deus tem a ver com amar o outro que você vê. Porque quem não consegue amar o irmão ou um amigo que você vê, como pode amar a Deus que não vê? Como? De que jeito? E a gente precisa sair dessa ilusão. E tem algumas músicas malucas que o pessoal canta. Jesus, eu quero vestir tua camisa, eu quero me enrolar nos teus cabelos. Você parece o Roberto Carlos, evangélico. Debaixo dos caracóis do cabelo de Jesus, os cabelos brancos e tal. E é maluquice de poeta cristão, né? Na poesia vale tudo, né? A permissão poética, né? Mas meu irmão, fala sério, vamos botar o pé no chão. Como eu posso amar a Deus se eu não consigo amar quem eu vejo? Se eu não consigo amar quem eu estou vendo diante de mim com a sua necessidade exposta? E nós vamos para a igreja, oh aleluia, meu irmão, vamos adorar a Deus. E o miserável está no chão. Aleluia, miserável, vai para o inferno, desgraçado, aleluia, eu sou salvo. É mais miserável do que ele, porque ele não entendeu, ele não conseguiu perceber o que é o Evangelho. E é isso que Jesus está ensinando para aquele homem. O que farei para herdar a vida eterna? Jesus simplesmente está dizendo, ame, é amor a Deus, e amar a Deus tem a ver com gente que ama o outro. Aí você pode dizer para mim, e eu acredito que é uma pergunta honesta, como eu posso amar assim? Eu acho que é um padrão de amor muito difícil, muito difícil. Amar o próximo é complicado, não é verdade? O outro, porque tem gente que é intragável, não tem? Tem gente que, pelo amor de Deus, Jesus, sangue de Cristo tem poder, me ajuda, Jesus. Ou não é verdade? Hein? É verdade. Pode ter gente que é um sufoco. Como eu posso amar essa pessoa? De que jeito? Zaqueu era um cara intragável na sociedade, intragável. Sabe por quê? Porque ele era publicano. O que era publicano? Só para relembrar vocês, ele ia diante do imperador romano e comprava o direito de cobrar impostos dessa comunidade. E eles avaliavam que essa comunidade ia pagar de imposto 50 mil reais. O que nós vamos arrecadar de imposto aqui é 50 mil reais. Então, ele ia lá, tinha grana, está aqui o dinheiro, 50 mil reais, está pago o imposto daquela comunidade, mas ele ganhou o direito legal de cobrar o imposto. E Zaqueu, menino esperto, garoto, malandro, bom de negócio, ia lá e dizia, quanto é o teu imposto, Armando? 200, não, é 800, 4 vezes mais. Aí ele ia pegando, o menino, ele era um agiota, e ele cobrava dos seus irmãos impostos, e a comunidade odiava Zaqueu. Portanto, nenhum judeu que se prezasse, convidaria Zaqueu para comer com ele, porque comer junto para judeu é sério. Nenhuma pessoa entrava na casa de Zaqueu para comer com ele, porque era comungada a vida dele. Nenhuma pessoa. Você já entendeu o texto, né? O que Jesus faz com Zaqueu? Zaqueu, desce dessa árvore que eu vou comer na tua casa. Gente, a comunidade religiosa deve ter ficado
odiando Jesus. Como esse homem é metido a profeta, metido a filho de Deus, e agora ele entra na casa de Zaqueu, que nós aqui que somos santo, 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 a gente não faz isso. Nós somos mais santos do que esse homem. Jesus entra na casa de Zaqueu com uma prova de amor espetacular, graça de Deus. Zaqueu não se converteu, Zaqueu não levantou a mão, ele não disse Jesus é Senhor da minha vida, ele não fez nada disso que a gente quer que as pessoas façam, ele simplesmente abriu a porta. Jesus entrou cheio de amor, de graça aquele homem, e disse assim: hoje entrou salvação na sua casa. E eu imagino que tenha provocado uma mudança, alguma coisa na mente e no coração de Zaqueu, que a primeira coisa que ele disse: eu vou devolver, se eu enganei alguém, eu vou devolver. É uma forma de amar e respeitar o outro. Ele ganhou uma consciência, ele não passou pela escola bíblica, ele passou por uma transformação de quem de fato ganhou uma consciência de que era amado de Deus. Porque quem sabe que é amado de Deus, ama. Amém? Lembra que Jesus diz: você sabe? Faça. Quantos sabem que são amados de Deus? Ame. Porque é a forma de provar que são. É a forma de mostrar que esse amor está dentro de você. Mas eu quero ler um pouquinho mais o texto para encerrar, que me parece que não tem nada a ver com essa história. O verso 38, Jesus caminha, e os seus discípulos chegam a um povoado, onde tem uma certa mulher chamada Marta, e ela o recebe em sua casa. Maria ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra, e Marta, porém, estava ocupada com o serviço. Presta atenção aqui. Maria ficou sentada, olha aqui, parece que é meio incoerente esses dois textos. Maria ficou sentada sem fazer nada, só ali, babando nos pés de Jesus. Marta, ocupada, fazendo o cabrito frito. Acho que ela fez aquele cabrito de hoje, está ótimo, né? Marta fazendo uma camaroada lá do Maranhão. Alguém já comeu? É ótimo. Apesar de que camarão ser urubu do mar, mas é gostoso. É verdade ou não é, gente? Ah, eu sei que tem umas resoluções aí, eu não tenho nada a ver com isso. Me perdoe. Siga na sua resolução, pelo amor de Deus. Mas o negócio é bom. E Marta fez sua feijoada, né? Mas Maria sentada aos pés de Jesus, só babando, ouvindo o que Jesus falava. E Marta, se aproximou dele perguntando: Senhor, tu não te importa que minha irmã tenha deixado eu sozinha com o serviço? Diz-lhe que ele me ajude. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está ocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma coisa é necessária. Maria, porém, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Que tem a ver uma coisa com a outra, que o texto um com o outro? Como é possível amar a Deus sem ter devoção pessoal? Como é possível amar o outro sem ter devoção pessoal a Deus? Porque quem se relaciona com Deus de uma forma pessoal, individual, ele sabe andar pela estrada da vida e conhecer as necessidades, e as necessidades de forma nenhuma prejudicam o que ele é, o que ele faz. Pelo contrário, engrandece ou demonstra para o necessitado que Deus está ali de alguma forma nessa pessoa, o amando e o ajudando. Maria
é o exemplo da devoção pessoal, de alguém que está focada em Deus. Marta é o exemplo daquele que estão em atividades, é o pastor que corre de um lado para o outro, é o ministro do louvor que corre de um lado para o outro e não olha a necessidade, ele quer simplesmente fazer, é um ativismo doido e ele não consegue parar pessoalmente. Pessoa, eu e Deus, porque quando eu me relaciono com Deus, no nível pessoal, eu aprendo a amar o outro. Eu aprendo a amar o outro. A possibilidade de amar o outro tem que passar por amar a Deus de verdade, pessoalmente, devocionalmente. Porque quem tem devoção pessoal, ele não passa pela vida de largo sem ver as necessidades e as dores. Porque ele sabe que um dia ele é próximo, mas o outro dia ele pode ser vítima. Assim é a nossa história. Essa é a história da nossa vida. Hoje você pode ser vítima. E como é importante ter um próximo, pertinho, que te acolhe, que te junta, que paga tuas contas, que supre você, porque no outro momento, você deixa de ser a vítima para ser o próximo. Quando nós amamos a Deus de todo o coração, de toda a alma, e de toda a nossa força, e de todo o nosso entendimento, aí sim, aí nós podemos amar o próximo como a nós mesmos, porque a gente vai olhar para dentro de nós mesmos e saber que eu posso ser um dia aquele que está caído na estrada, mas no outro dia eu posso ser aquele que vai passar no caminho. Quem ama a Deus nunca vai permitir que o que você faz seja mais importante do que ajudar alguém na estrada da vida. E a estrada da vida é sempre assim. Tem gente caída no chão, todos os dias. Algumas vezes literalmente, e outras vezes, ou a maioria das vezes, espiritualmente. E a nossa parte, a sua parte, que quer que esse ano seja o ano da multiplicação, é gente que vai amar a Deus no nível pessoal, e o reflexo disso é amar o outro que precisa da sua ajuda e da graça de Deus que está na sua vida, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando a Bíblia diz que nós somos corpo de Cristo, templo do Espírito, tem uma conotação individual e uma conotação coletiva. Quando o pastor Tomás fala nesse nível horizontal de amor, que demonstra quanta devoção a gente tem a uma pessoa, não a um livro, nem a uma instituição. Ele está falando do indivíduo, mas está falando também da igreja como um todo. Uma igreja que ama é uma igreja que percebe o outro. E Jesus fez isso todo o tempo, né? Ele olhou nos olhos das pessoas, ele se doou, ele se deu. A gente estava falando sobre isso ontem. O plano e o projeto maior de Deus não é que você crie filhos, tenha bens, um bom emprego, uma boa escola, estude alemão, inglês, italiano, português, e aí saiba toda a cátedra das línguas estrangeiras. O intuito não é esse. Mas a grande verdade é que a gente se desgasta muito nesse exercício, que é um exercício do fazer, do conquistar aqui e agora. Quando a verdadeira missão é amar as pessoas,
e elas vão se tornando discípulos de Jesus naturalmente. O pastor Tomás trouxe muita coisa boa à luz para a gente crescer como igreja e caminhar na direção certa. Então, eu acho que é um momento de desafio, né, para nós, enquanto igreja. Vamos perceber aquilo que Jesus disse depois de conversar com a samaritana, que ninguém pararia para conversar com a samaritana, só Jesus pararia para conversar com a mulher. Tantos maridos, amantes, e Jesus, num determinado momento, mistura tudo aquilo que ele falou para a mulher samaritana, oferecendo água e etc. Ele mistura com uma coisa singela, né? A colheita. Ele diz: vocês estão dizendo que ainda faltam 4 meses até que os campos estejam prontos para a colheita. Talvez você está dizendo: aquele fulano ainda não está preparado. Aquela pessoa é impossível que ela produza alguma coisa. É impossível que ela se torne um discípulo, uma discípula de Jesus. E você simplesmente baixa a cabeça e não percebe. Lá naquele texto de João 4, a impressão que eu tenho é que de verdade, os campos, em termos do trigo, talvez ali, não estivessem ainda prontos. Mas provavelmente Jesus viu o que aquela mulher samaritana fez. Ela voltou à sua cidade, ao seu reduto, voltou para os seus amantes e anunciou que ela tinha tido um encontro pessoal com Jesus. Ela não sabia articular muita coisa, ela não sabia nem explicar direito. Eu só sei que ele falou tudo sobre a minha vida. Ele me viu por dentro. Ele foi capaz de me oferecer uma água perene, que me tirou da dependência dessa água ao meio-dia, como uma mulher que passaria a noite ou a manhã na prostituição. E aí, quando ela sai e fala do amor de Jesus, a impressão daquela parábola é que, ou daquela ilustração de Cristo, é que ele percebe os samaritanos, ex-amantes, amigos daquela mulher, correndo em direção a Jesus para conhecê-lo mais de perto, como aquela mulher o conheceu. Aí ele diz para os discípulos: vocês estão dizendo que ainda tem 4 meses até que os campos fiquem prontos para a semeadura, a ceifa, aliás, né? A colheita. Mas ele diz assim: levanta os olhos, dá uma olhada. E eu tenho a impressão que a imagem que Jesus viu foram os samaritanos correndo, grupos grandes, com aquelas roupas longas, brancas, como um estilo árabe. E aquela imagem, né, de Jesus vendo aquela movimentação montanha abaixo ali, vindo na sua direção. Ele então olha para os seus discípulos e diz: ergam os vossos olhos, percebam o que está acontecendo ao redor. E esse é o nosso apelo, tem sido o nosso apelo, esse é o nosso mote, é daqui que nós vamos partir. Perceba aqueles que estão caídos à beira do caminho, à medida que você sai daqui hoje, esta semana. Falamos também, junto com o pastor Tomás, sobre o fenômeno da conversão ou da manifestação no culto. Às vezes que eu não faço um apelo, alguns irmãos mandam um e-mailzinho: pastor, você não fez o apelo, eu trouxe aquela pessoa preciosa que eu estou evangelizando há tantos anos. Ele está evangelizando, mas não é capaz de perguntar para a pessoa se ela reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Tem que trazer, como o pastor Tomás falou, né, para Arapuca, que aí o pastor dá uma paulada lá de cima e cai meia dúzia. Isso tem que ser feito natural. Você percebe Jesus entrando na casa das pessoas, tocando em pessoas e falando com pessoas, que ele não faz esses gestos que a gente normalmente espera. Por quê? Porque é natural, é vida na vida, é relacionamento.
Então, igreja, vamos perceber o que o Espírito de Deus está falando com a gente. Vamos nos dispor. As portas do inferno não resistirão ao avanço de uma igreja que sai fora do seu arraial, do seu reduto, da sua casa, do seu conforto, do seu esquema, dos seus rituais, e toca na vida das pessoas. Agora, essa igreja que nós estamos vendo aí, televisiva, da barganha, da venda, da troca, essa aí, o diabo faz é rir, porque aí vem escândalo após escândalo, incoerência após incoerência. O Brasil cresce em termos de número de evangélicos, mas que tipo de evangélicos são esses? Nós somos um país cristão há mais de 500 anos. Resolveu o quê? Ajudou em quê? Qual é o testemunho? O que é que deixou? Qual o legado? Um povo analfabeto? Um povo mal educado? Um povo que não tem prazer pela leitura, por isso tem dificuldade em ler até a própria palavra de Deus, mas naquela época era em latim, não precisava entender coisa nenhuma, porque manter o povo na ignorância interessava quem não queria colocar nas mãos do povo a palavra de Deus, porque liberaria para romper as cadeias sociais, da escravidão, da pobreza, que num certo sentido é alimento para os urubus políticos do nosso país. Sempre foi assim. Então, eu estou aproveitando esse momento para a gente poder refletir e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero perceber, eu quero amar como Jesus amou, quero perceber, erguer os meus olhos e olhar para a fortaleza, é a nossa Jerusalém, talvez a nossa Judéia. Então nós temos que perceber o que Deus está fazendo aqui.